Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre possa nos envolver nesse momento em que buscamos serenar os nossos corações, as nossas emoções, para que os nossos dias transcorram com um pouco mais de serenidade face ao momento difícil, que não só o Brasil passa, mas toda a humanidade. Mas acreditamos piamente que esse Mestre de amor, que é o colaborador divino em nossos dias, estará sempre presente em nossos caminhos, trazendo-nos a paz, a esperança em dias melhores. Meus amigos, é recorrente dentro até dos simpatizantes da doutrina espírita uma expressão que diz que a doutrina é extremamente consoladora para as nossas vidas, porque a doutrina dos espíritos, ela de uma forma muito clara, ela nos esclarece, dentro das possibilidades que nos é capaz, os porquê da vida. Mas não só na questão das situações que acontecem, mas principalmente nas causas que levam a essas situações, aos efeitos que transcorrem nos nossos dias, nas nossas coletividades. Mas se engana quem pensa que a doutrina espírita ela é só consoladora. Ela é muito mais do que isso. Ela é esclarecedora, ela é libertadora de corações, libertadora das nossas almas. Mas, os benfeitores espirituais esclareceram a Kardec que o nosso processo de reencarnação do berço ao túmulo não está só limitado a provas e as expiações. Não. Nós temos um papel muito mais direto nesse processo. Eles relatam a Kardec que nós temos que ser colaboradores no processo da melhora do mundo. Eles dizem que, de uma forma direta, temos que ser partícipes dentro desse processo da evolução do planeta, para que a Terra melhore o seu estágio, saindo de provas e expiações para regeneração. Então, se engana quem pensa que está aqui só para sofrer ou para provar. Não. Nós estamos aqui também sendo colaboradores direto do Mestre nesse processo de evolução do planeta. E quando nós mergulhamos um pouco mais fundo dentro dos estudos da doutrina espírita, nós vamos nos deparar com o cristianismo primitivo. A gente observando o Novo Testamento, com os 4 evangelistas, as cartas de Paulo, principalmente, e o Ato dos Apóstolos, vamos observar da nossa necessidade de ser colaborador direto do Mestre Jesus aqui nesse planeta. Eu diria aos senhores que no cristianismo primitivo, Jesus, ele escolheu diretamente 12 colaboradores, os chamados apóstolos. Esses apóstolos, eles tiveram uma missão de ser, vamos dizer assim, os batedores de Jesus para que a doutrina que ele nos trouxe, que é o reino de Deus, pudesse ser instalado na humanidade. Mas não se limita só aos 12 apóstolos, não. A extensão é muito grande. Por quê? Porque esse projeto divino, ele é alicerçado em bases sólidas, para que ele não se perdesse ao longo dos tempos. Havia uma proposta, havia toda uma edificação montada por Jesus e os seus colaboradores para que o reino de Deus estivesse, não só há 2000 anos atrás, mas também agora e daqui para frente, para o resto dos nossos dias, incorporados no nosso patrimônio moral. Dentro do livro Boa Nova, que é psicografado pelo Chico através de Humberto de Campos, em determinado momento, ele nos diz que no início do ano 30, Jesus chega a Jerusalém e ele é questionado pelo genro de Caifás, Anás. O que ele fazia aqui na cidade? E Jesus dizia que ele passava por ali para fundar o reino de Deus. O reino de Deus. Fundar o reino de Deus. Vocês vão observar que dentro do Novo Testamento essa palavra aparece 81 vezes.
O reino de Deus. Essa expressão, o reino de Deus, aparece 81 vezes. E ele pergunta a ele o que significa o reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus passa a ser a obra divina no coração do homem. A obra divina no coração do homem. 81 vezes em três evangelhos. De Mateus, de Marcos e de Lucas. João não. Por quê? Porque esses 3 evangelhos são sinóticos, são parecidos, e eles são históricos. O de João é diferente. O de João ele é mais espiritual. Ele está mais preocupado com a divindade de Jesus e de Deus. E vocês vão reparar que é interessante que o de Mateus, ele não fala o reino de Deus, ele fala o reino dos céus. Por que o reino dos céus? Porque Mateus, como sendo judeu, ele respeita a tradição judaica de não pronunciar o nome de Deus. Por quê? Se vocês olharem os 10 mandamentos, o segundo mandamento está assim, não falar o nome de Deus em vão. Então Mateus, como judeu, ele respeita essa solicitação do povo hebraico. E ele fala o reino dos céus. Se a gente observar, ao longo da trajetória de Moisés, eles interpretam como Adonai, o Senhor, Adonai, o Senhor, e não fala o nome de Deus. É um respeito que o próprio Mateus tem. Mas a gente vai observar que o reino de Deus é a proposta de Jesus para todos nós. E mais, ele, Jesus, não abre mão da colaboração de ninguém. Porque quando o Hanás pergunta, como é que você vai fazer essa empresa? Ele diz assim, os meus colaboradores virão de todas as partes. E começa com os apóstolos e se estendem aos discípulos. Tem uma passagem interessante no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos 70 a 72, que Jesus manda de 2 em 2 pelas vilas e pelas aldeias da Galileia, como fossem batedores, anunciando o reino de Deus, anunciando uma boa nova no coração daquelas criaturas que sofriam. E Jesus dá uma mensagem para esses 70 ou 72. Ele diz para eles assim, vou enviá-los como cordeiro ao meio dos lobos. Como cordeiro ao meio dos lobos. Não levem bolsas, não levem alfajores, não levem sandálias. Não falem com ninguém no caminho. Isso é uma metáfora para todos nós. Por que essa metáfora? Quando ele fala, enviarei-os como cordeiro ao meio dos lobos, ele diz para todos nós, todos aqueles que abraçarem a ideia de propagarem o reino de Deus, terão as suas dificuldades no caminho, encontrarão os seus lobos, encontrarão as pedras, os percalços, encontrarão as pedradas de criaturas que não conseguem entender o projeto maior de Jesus. E quando ele fala, não levem bolsas, alfajores, nem sandálias, não se preocupem com as coisas materiais. Tenham em mente as coisas espirituais que eu vos ensinei acerca do reino de Deus. Não se demorem no caminho. E por que isso? Porque há necessidade que esse reino de Deus seja instalado o mais rápido possível em nossas vidas. Então é muito simbólico essa mensagem do Mestre aos 72, para que eles, como apresentadores de uma carta magna da paz, pudessem abrir possibilidades não a só Jesus, mas aos colaboradores que viriam após. A gente pode observar que após a subida de Jesus às glórias do céu,
esses discípulos de Jesus, eles começaram a propagarem o Evangelho dentro, não só ali da Judéia, mas pela Galiléia, subindo ao norte pela Samaria, espalhando dentro da parte da Palestina todo o Evangelho de Jesus. E cabendo também a Paulo levar para os gentios o Evangelho do Mestre. O reino de Deus, no sentido de que o reino de Deus significa o governo de Deus, o governo, onde o Deus, o nosso Criador, ele é um legislador com a sua lei divina, com a lei da justiça, pautada na lei de causas e efeitos, a cada um segundo a sua obra, passa a ser justiça, e com uma providência divina, provendo a todos nós a sua extensa e infinita misericórdia. Então, caberia a esses primeiros cristãos elaborar todo esse projeto para que as aldeias, as vilas, os sofredores pudessem abarcar no seio dos seus corações essa proposta. E nas casas que eles ficavam, essas casas já de início passavam a ser as primeiras igrejas de Jesus, aonde ali nascia o amor do Mestre nos corações dos homens. Dentro do livro Boa Nova, nós temos um capítulo que chama-se Os 500 da Galileia. Eu acredito que os senhores já devem ter lido sobre os 500 da Galileia. Também significa ali que esses 500 da Galileia, eles seriam os multiplicadores da Boa Nova, do reino de Deus, para que numa posteridade ela se instalasse. E dentro desse capítulo, o próprio Humberto de Campos relata que sem esses 500 souberem ou saberem, eles perpetuariam ao longo da trajetória, no processo de reencarnação, disseminando a proposta divina. O que significa isso? Significa que aquela raiz judaica ali instalada, com aqueles 500 da Galileia e com os 70 ou 72 de Jesus, que levou para espalhar o reino da Boa Nova, foram sementes plantadas através do processo da reencarnação para que elas se multiplicassem ao longo do nosso planeta e estivessem conosco até hoje em nossos dias. Então, quando a gente fala que a doutrina espírita, ela é muito mais do que um consolo, ela é um despertamento de emoções, é um despertamento de consciências, para que nós, aproveitando essa proposta de Jesus, possamos dar o nosso contributo direto para a humanidade, colaborando diretamente para que esse projeto do governador planetário se instale definitivamente em nossos dias. Sabemos que é uma missão difícil, que requer disciplina, que requer consciência, para que as nossas emoções, para que os nossos sentimentos cada vez sejam mais aprimorados e elevados. É um trabalho de cada um, é um trabalho de consciência, mas nós não podemos esquecer que a lei divina está escrita aonde? Em nossa consciência. Nós já temos a capacidade de observar o que é certo, o que é errado, e escolher, ter as nossas escolhas pautadas na nossa consciência, pautada nos nossos sentimentos. Os nossos pensamentos, não só elaborações de ideias, não, eles são frutos, sim, das nossas emoções, dos nossos corações. E nós temos, cada vez mais, que nos entregar a esses sentimentos para que eles sejam aprimorados e colaborem com a providência divina. Nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo sobre sede perfeitos, e ele fala do homem de bem, do homem de bem. Ele diz mais ou menos assim: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade.
E a gente vai encontrar amor, justiça e caridade nas leis morais, da última lei, que é a mais importante. Amor, justiça e caridade. O que é o amor? O amor é o sustentáculo do universo, da vida, o amor. Sustentáculo. O amor simboliza Deus na essência maior. É o amor divino que nos segura, que segura o universo. É o amor. Nós temos do lado a caridade. O que é caridade? Às vistas de Jesus. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É o trabalho para que a gente possa ser colaborador de Jesus. Benevolência para com o próximo. Indulgência com as imperfeições. Somos imperfeitos, estamos a caminho. E perdão das ofensas. O amor segurando tudo. Aqui é a caridade, na sua expressão maior, despertando as nossas emoções. E do outro lado, a justiça. A justiça, ela tem 3 vertentes: liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade, ela dá o direito da nossa consciência pensar. A igualdade, todos somos iguais. Liberdade, justiça e caridade. Então, meus amigos, essa proposta de Jesus, ela é muito ampla, para que todos nós, dentro do postulado cristão, possamos observar e trazer para os nossos dias a possibilidade de poder nos abraçar. Então, meus amigos, essa proposta de Jesus, ela nasce no cristianismo primitivo, para que todos nós possamos observar e dar o nosso contributo para a vida, dar o nosso contributo para o Criador e para Jesus. É a nossa proposta. Agora, é de cada um, a seu tempo, ir aprimorando o que tem de melhor em si, para que possamos entregar, quando deixarmos esta vida, o melhor, porque segundo a providência divina, a cada um segundo as suas obras. E nós temos todas as possibilidades dentro da doutrina espírita de colher os frutos necessários para melhorar os nossos sentimentos, aprimorá-los cada vez mais dentro da trajetória do Cristo de Deus, que é o nosso professor, que é o nosso educador. Jesus está aos nossos lados, todos os dias e todos os momentos, oferecendo-nos um roteiro divino. E nós temos, todos, anjos de guarda que torcem ardentemente por nós, insuflando-nos através das nossas intuições a buscar o melhor para os nossos caminhos. Então, meus amigos, a mensagem para todos, indistintamente, vamos buscar o reino de Deus através do exemplo de Jesus em nossas vidas, apresentando aonde nós estivermos, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na casa espírita, na sociedade, uma proposta de paz, uma proposta de amor, para que seja consolidado esse reino dentro de nós. Meus amigos, nós sabemos que esse momento vem apresentando muito, como Jesus falou, a separação do joio e do trigo. E é claro nesse momento que nós estamos vivenciando que tem uma parte que está sendo o trigo, oferecendo o seu melhor para uma sociedade. E tem criaturas, tem irmãos que ainda face ao seu degrau evolutivo estão no joio, mas a cada um o seu momento. Nós hoje propensos ao trigo, estivemos também, um tempo atrás, no joio. Façamos uma reflexão nossa de 30 anos atrás. Será que nós estávamos respeitando a quarentena? Talvez não. Mas hoje, mais conscientes dessa necessidade, estamos dando um passo, um pulo de consciência em nossas vidas. Isso é bom a gente observar isso, porque é ganho. A partir do momento que tomamos conhecimento com a proposta de Jesus e passamos a ser colaboradores diretos,
estamos tendo sim um ganho em nossas vidas. Sigamos assim, como colaboradores de Deus, como discípulos, ainda imperfeitos, mas dispostos a ajudar para que o nosso planeta Terra dê um ganho bem melhor enquanto nós estivermos aqui encarnados. Então, meus amigos, muito obrigado, fiquem com Deus e que Jesus vos abençoe. Graças a Deus. Lembra, meu amigo, na sua dor, lembra do que vimos hoje aqui lhe falar. Lembra dos primeiros cristãos que desceram ao martírio nos circos romanos, cantando as alegrias de viver a vida com Jesus. Lembra dos primeiros mártires, lembra dos apóstolos e da dor e da luta que lhes aguardava para a difusão da Boa Nova, dor que lhes estava reservada e a qual abraçaram com alegria e dedicação por amor ao nosso Mestre Jesus. Lembra do apóstolo Francisco de Assis, João Redivivo, na sua canção de alegria, de amor à natureza, a toda a criação, na pobreza e na simplicidade, cantando as glórias do alto. Lembra do apóstolo Allan Kardec, do sacrifício e dedicação do mestre escola na codificação da preciosa doutrina de luz, prometida por nosso Mestre Jesus. Pensa nos exemplos dos missionários anônimos, que, longe dos holofotes da notícia, fazem o mundo em que vivemos um pouquinho melhor, com um abraço de cada vez, uma sopa de cada vez, um medicamento de cada vez. Pensa, meu amigo, se tens fome de amor e conforto, de companhia e amizade, de fraternidade, que o caminho de todos nós é dar do que nos falta, porque o que damos retorna aos nossos corações, preenchendo as necessidades mais escondidas, aquelas que ignoramos, desconhecemos e que nos trazem dor sem solução. Lembra destes que calaram suas dores para atender o chamado do Mestre. Lembra da solidão, dedicação e incertezas. Lembra e segue na tua pequena parte. Faça a tua pequena parte, que é grande aos olhos de Deus. Neste momento em que a humanidade adoecida pede socorro, faça o que te cabe. Faça a pequena parte, faça a boa parte, faça o que nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Contigo estaremos, um grupo de amigos deste lar de amor.